possa entender e aprender sobre a palavra de Deus, que ela é fiel e verdadeira. Vamos tirar algumas dúvidas, essas dúvidas que vêm em ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Eu tenho visto aí alguns vídeos, debates na questão de qual o espírito que opera nas macumbas, nos terreiros. Isso eu quero colocar para você que pratica esse tipo de crença, para que você possa entender. E a palavra, ela tem que ser pregada, né? Por quê? Jesus disse, ide pregai o Evangelho. Agora, aquele que crê e entender, e se entregar a sua vida para Jesus, vai entender que o propósito do Filho de Deus de vir ao mundo, né, para salvar a humanidade. Porque tudo que acontece do mal é tudo consequência do pecado original. Você entendeu? Então, para que você possa entender, sem colocar contenda, sem colocar discussão, aí depende de você crer ou não crer. Então vamos lá. Na criação de Deus, Deus criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, todas as coisas, todos os animais, e criou o homem à sua imagem e semelhança dele. Tá? E nesse tempo existia uma pessoa, um anjo, um querubim, que Deus chamava ele porque ele era tão belo, que Deus chamava ele de estrela da manhã, Lúcifer. Ele comandava todos os anjos na questão de adoração e louvor a Deus. Mas a sua beleza era tão grande, e o seu poder era tão grande, que subiu no seu coração uma soberba, que ele olhava e dizia que ele poderia estar acima de Deus. E ele começou a convencer os outros anjos, são legiões de anjos, são ministros de Deus para casos específicos. E para resumir, quando essa soberba subiu ao coração dele, Deus expulsou ele do paraíso. Ele perdeu todas as suas vestes, todo o seu poder. E quando ele foi expulso, a terça parte dos anjos também foi junto com ele para a terra. Porque eles se rebelaram contra Deus. E hoje Deus chama ele de Satanás, o pai da mentira, o pai do engano. O primeiro engano que ele veio trazer foi quando Deus tinha colocado para Adão e Eva não comer do fruto, daquele fruto do jardim, porque se comesse verdadeiramente eles morreriam. Então, no coração de Satanás, surgiu uma ira. Como é que ele poderia atingir o coração de Deus? Quando ele viu que Deus fez o homem em sua imagem e a sua semelhança, cresceu no coração dele essa maldade. E ele disse para Eva, se você comer, sabe por que Deus pediu para que vocês não comessem do fruto? Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Olha só, a maldade, a perversidade. E esse foi o primeiro engano, para destruir aquilo que Deus criou, e prometendo para o homem a salvação, porque pelo pecado que entrou através de Adão, do primeiro homem. Então, esses outros anjos que caiu junto com ele são os demônios. E essa terça parte dos anjos são hierarquias de níveis grandes, médios e pequenos. E esses anjos que são os demônios hoje, eles que agem nesses lugares. Se você entendeu? Então,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele veio para destruir o pecado e destruir as obras do diabo. Agora, qual que é o dever meu como pastor? É pregar a verdade. Agora, é questão de você crer ou não crer. Simples assim. Você não precisa de crer. Agora, naquele dia, você não pode questionar Deus por que não avisaram você do grande erro e que você está sendo enganado. Você está recebendo espíritos que não são o Espírito de Deus. Ele foi expulso. O único espírito que pode habitar hoje no homem é o teu espírito de vida que Deus te deu e o Espírito Santo. Fora disso é demônio. Ah, mas é o Zé Pilintra, é o Índio Sete Pena, é o Preto Velho. São tudo nomes que eles dão entre eles mesmos, mas são demônios. Não quero colocar em você, no teu coração, uma contenda, uma disputa de verdade. Eu estou pregando a verdade, e a verdade vos libertarás. Então aqui Jesus diz aqui, ó, em Mateus capítulo 4, no versículo 12, só para você entender. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Náftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Lá do Velho Testamento os profetas já profetizavam. A terra de Zebulon e a terra de Náftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia e das nações. O povo que estava assentado em trevas, porque até então Jesus não tinha entrado em ação no seu ministério. Então o povo estava em trevas, como hoje tem muitos que ainda estão em trevas. Por que eles ainda não viram a luz? Porque o seu coração está endurecido. A palavra diz assim que o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento do homem para que ele não veja a verdade. Você entendeu? É aí que está. É aí que está. Aí diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam sentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A salvação, se você crê. Se você crê. Até então, naquela época, não tinha. As pessoas ficavam enfermas, não tinha quem sarava essas pessoas. As pessoas eram endemoniadas por espíritos malignos, não tinha quem expulsasse aquela situação. E aqui dizia no versículo 23, está dizendo: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinava na sua sinagoga, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhes todos os que padecia e acometido de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados por espíritos malignos, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Aí, como eu já ouvi nesses vídeos, a pessoa fala assim para o pastor: mas como que o senhor, quem que deu essa patente, esse poder de expulsar ou exorcitar essas pessoas? Foi Jesus. Aqui em Marcos, olha só, aqui em Marcos, vamos ver aqui, Marcos no capítulo 16, olha só o que diz aqui, que a palavra é fiel e ela é verdadeira, tá? E aqui diz assim: Jesus disse:
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí se fala, mas só isso? Então, vamos lá. Vamos lá. O que diz aqui em Atos, no capítulo 1. Jesus aqui já estava ressuscitado e dando as últimas recomendações para os seus discípulos, porque ele ia para o Pai. E quem que iria dar continuidade? Aí Jesus disse, no capítulo 1, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito, porém, desses dias. E no versículo 8, mas recebereis a virtude, o revestimento de poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Porque no meu homem natural, jamais eu poderia enfrentar o mundo espiritual. Jamais eu poderia enfrentar as legiões demoníacas, os anjos caídos, no meu homem natural, se eu não fosse revestido de poder. Quem é esse poder? O Espírito Santo. Para que eu pudesse pregar a verdade, para que eu pudesse ensinar, que eu pudesse orar pelas pessoas, libertando as pessoas, curando as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Eu mesmo, um dos ministérios que Deus me deu foi justamente a libertação. Quantas vezes eu orei por pessoas, se manifestou Zé Pilintra, Pombagira, entendeu? E eu expulsei, não foi no nome do presidente, no meu nome, não, no nome de Jesus Cristo. E eles obedecem, porque a palavra diz que os demônios estão sujeitos ao profeta. Então, no nome de Jesus, a própria palavra diz lá no fim, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Então, esta palavra eu estou colocando para você que, quando Jesus disse que esses sinais seguirão os que crê, em meu nome expulsarão os demônios, eu já expulsei muito. Inclusive, expulsei demônios de Pai de Santo. Quando Deus mostrou, eles procuraram uma igreja, passaram por mim, passaram pelo ensino de novos convertidos. Quando surgiu que eu fui orar por eles, manifestou, e eu expulsei em nome de Jesus, até que no fim, resumindo, para que você possa entender, que foi revelado, Deus revelou que eles eram pai de santo, eles tinham um terreiro dentro da casa deles. E eles queriam Jesus. E esses demônios que estavam comprometidos, eles estavam comprometidos com esses demônios, eles tiveram que sair. Não pelo meu poder, mas aquilo que estava em mim. Eu expulsei. Essas pessoas foram libertas. Então, estou colocando aqui para você o seguinte. Eu sou o semeador. O que é o semeador? Eu lanço a palavra de Deus. Quem que é o lavrador? É o Espírito Santo. Se você crer, você vai entender. Não seja enganado, porque muitos estão sendo enganados. Como Jesus disse,
no fim dos tempos, se levantaria muitos falsos profetas e falsas doutrinas que enganariam a muitos. Para você ser enganado, para que naquele dia, se você estiver nessa posição ainda, você vai ser condenado. Então hoje você está tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra como ouro, como luz, e você possa refletir. Não deixa a ignorância e o orgulho entrar no teu coração. Não é uma competição, é uma realidade, é uma verdade. Que você possa ouvir essa palavra, meditar